Bem-vindo ao Podfá, o podcast da Unifael. Hoje a gente está aqui com um convidado extremamente especial, Erivelto Oliveira, jornalista, completando aí 40 anos hoje de jornalismo, tendo atuado ainda em 86 como estagiário e passando por 40 anos de profissão, TV, redação, enfim, vários canais de comunicação. Também foi vereador da cidade, também foi por um momento prefeito, especialmente hoje conosco, Erivelto Oliveira. Erivelto, obrigado por estar aqui. A gente está então iniciando o nosso Podfá, o podcast da Unifael, e óbvio, a gente trata de questões que nos envolvem no dia a dia, questões da política, do ensino, da educação, do desenvolvimento das cidades e obviamente das questões que elaboram a própria condução do fazer, do ensino e do fazer da cidade, pensando principalmente em propósitos que a gente consegue pela democracia pensar o nosso processo, pensar o nosso desenvolvimento, pensar a cultura, pensar a nossa realidade, né? E você, obviamente, é um marco, né? É um marco. A gente te viu ontem apresentando o jornal, né? Eu acho que isso acontece ainda. Acontece, não é? É uma referência. Você está, acho que há 10 anos, né? Já com outras atividades. Que eu saí do vídeo faz 11 anos esse ano. Maio, junho faz 11 anos. Mas se eu disser que a gente te viu ontem no jornal, todo mundo vai concordar, né? Exatamente. Se eu falar para vocês, viram o Erivelto ontem? Ah, claro, ontem ele estava apresentando o jornal. Eu acho que é essa personalidade, essa figura que representou absolutamente não só o desenvolvimento do jornalismo em Curitiba, mas que representa, obviamente, a própria cultura da cidade, né? Afinal de contas, curitibano, que começou no Resenha, é isso? Resenha é um jornal, um house organ que a gente chamava, um jornal da Rede Ferroviária Federal S.A., que era a empresa estatal que cuidava dos trilhos no Brasil. E que começa então lá no Resenha, repórter, apresentador, enfim, vereador e prefeito, não é? Inclusive prefeito da cidade, não é? Num determinado momento da nossa história, então mais do que nunca... Como usam agora um meme agora, sabor prefeito. Sabor prefeito, exatamente isso, né? Sabor prefeito. Então é isso, assim, é isso que a gente agradece de estar aqui conosco, de trazer, né, para a gente, para os nossos estudantes, tanto o Unifael quanto o Grupo Ser Educacional, a sua leitura, não é? Uma leitura que tanto fez e tanto trouxe para a gente o dia a dia da cidade. Não é à toa que a gente está aqui numa sala de aula e a gente faz questão de ter esse olhar lá para fora, né? Você até comentava do cenário, né? Quando você chegou, falou, poxa, e é essa a ideia. E as pessoas que estão acompanhando, né, o mundo inteiro, o meu primeiro trabalho foi no prédio ao lado aqui da Unifael. Sim. Quer dizer, na verdade nesse mesmo prédio. Porque aqui onde é o shopping estação, onde nós estamos, aqui era o pátio dos trens da Rede Ferroviária Federal. O pátio os trens que chegavam na rodoferroviária, os que tinham problema de manutenção e tudo mais, cruzavam a famosa Ponte Preta e eles eram consertados aqui, ou quando o caso era mais grave, ia lá para o Cajuru. Mas aqui era o estacionamento dos trens quando eu trabalhei aqui em 1986. Essa época você tinha acabado de se formar, você fez... Não, eu estava no terceiro ano da faculdade ainda. Ah, você estava no terceiro ano. Eu me formei em 88, quer dizer, além de eu estar comemorando agora 40 anos de profissão, daqui 2 anos eu comemoro 40 anos de formado, para a gente manter as datas. Mas eu comecei a trabalhar em comunicação antes de terminar a faculdade. Ainda como estagiário, talvez, nessa época. O meu primeiro emprego foi como estagiário, foi na Rede Ferroviária. Mas o meu segundo emprego, que também foi em 86, já foi em televisão. E o meu terceiro emprego, que foi na RPC, também foi em 86. Então eu comecei a trabalhar com comunicação para valer mesmo no terceiro ano da faculdade. Terceiro ano. E quando você veio para a rede ferroviária, qual que era o teu papel ali? Como que era o teu dia a dia profissional, enfim? Estagiário, né? Estagiário aprendendo tudo. É um pouco diferente, até meio difícil, não de explicar, mas para as pessoas entenderem. Era comum as empresas terem departamentos de comunicação. Algumas ainda têm, mas hoje normalmente elas terceirizam para empresas especializadas em RP, né, em comunicação. Mas a Rede Ferroviária tinha um departamento de comunicação, onde trabalhava um jornalista-chefe, mais 2 ou 3 jornalistas com mais experiência,
contínuo, office boy e tudo mais, e 2 estagiários. E aí na Universidade Federal do Paraná, onde eu estudei, colocaram um edital lá dizendo que a rede estava contratando estagiários. Eu vim e fui contratado para ficar, na verdade, um estágio de 10 meses, ele começou em fevereiro e foi até dezembro. E nesse processo... E aí o que a gente, você perguntou, eu não respondi, o que a gente fazia? A gente fazia release, né, informações da rede, ajudava a fazer o jornal que se chamava Resenha, viajava bastante até, viagens curtas daqui para Morretes, daqui para Paranaguá, ou daqui para Lapa, tinha a Maria Fumaça, que a gente tinha programas, uma programação turística com a Maria Fumaça, a gente também acompanhava. Então foi um período muito legal. E aí quando o trilho era mais longe, quando era no norte do Paraná ou no oeste do Paraná, a gente ia com o carro da rede e nesses locais mais remotos a gente fazia as reportagens. Eu costumo falar e detalhar a estação aqui como, acho que um dos momentos mais importantes de desenvolvimento da própria cidade de Curitiba, né? Em toda a história. Eu acho que ela representa de fato esse momento, né? Ela é uma dobra histórica fundamental de final de século, início de século, quando a gente muda todo um modelo econômico, né? Uhum. E a estação ferroviária, eu acho que ela teve esse papel, né? Sim, a gente de certa maneira saiu, né, de um modelo, né, que existia até ali pelo comecinho dos anos 2000, e que o trem... inclusive, acho que foi uma opção errada do país, né, não ter investido nos trilhos desde sempre, né? Pelo contrário, a gente tirou muitos trilhos, desativou muitas linhas. Na estrada aqui, na ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá, havia várias estações, uma delas que era a Estação Ipiranga, uma obra muito interessante, arquitetonicamente falando. Dom Pedro II esteve lá e tudo mais. Essa casa foi destruída, foi detonada, foi recuperada, foi destruída de novo, foi abandonada. Hoje até tem um projeto, parece que para recuperar de novo, mas essas casas onde moravam os ferroviários ou ficavam as pessoas para dormir, eram marcos importantes. Umas ainda resistem, mas a maioria foi derrubada ou está abandonada. Então, era um período diferente, uma pena que o país não investiu mais em ferrovia. A gente podia ter hoje muito transporte ferroviário ligando o norte e o sul do país. E hoje esse movimento fantástico, assim, tanto a gestão do shopping, né, como o próprio desenvolvimento da política pública de preservação, preservar, né, a estação. Eu acho que eu sempre brinco, não é que o shopping tem uma estação, né? A estação tem um shopping dentro, a estação congrega todo um conjunto de história que, obviamente, né? E agora vai ter a fachada liberada inteira, Isso, né? Porque durante muito tempo aqui nós temos as nossas estações tubo em Curitiba e as estações ficavam na frente do shopping. Agora parece que elas vão sair da frente exatamente para liberar a fachada. Elas se deslocam, né, justamente para a fachada fazer parte, de fato, da própria praça. E, óbvio, né, eu sempre brinco, a gente está no quintal da Câmara Municipal, né? Então até a própria Câmara, eu acho que isso é muito simbólico, né? De como se apropriar desse modelo. E para as pessoas terem uma ideia do tamanho, são 2 quadras, né? Que esse complexo onde era a estação ferroviária, são 2 quadras grandes em Curitiba, então acho que dá mais de 500 metros aqui. Ótimo. Erivelto, seguindo aí o teu processo, né? Já que a gente está falando dos 40 anos, vamos buscar um pouco essa história. Então, primeiro como estagiário, e como que é a saída para o jornal, né? Você até comenta numa das falas que eu vi do próprio Cláudio Della Beneta, não é? Do qual também eu conheço, enfim, num determinado momento convivi com ele, que te leva para outro mundo, né? Te leva para um outro universo profissional, de desenvolvimento pessoal, enfim. Como que é essa trajetória de início, saindo como estagiário e os seus primeiros trabalhos ali já na TV? Então, eu cumpre lembrar que eu sou técnico em edificações, uma profissão que eu acho que não sei nem traçar mais uma linha com uma régua. Brincadeira. Mas eu fiz o curso técnico de edificações e comecei a trabalhar com isso acho que em 79, 80, enfim, comecei a trabalhar com projetos e tudo mais. Quando eu entrei para fazer o estágio na rede ferroviária, o estágio era de manhã, as aulas acho que já eram à noite, e eu trabalhava com os projetos ainda à tarde, né? Para manter, para ter uma renda, né? Uma rendinha. Normalmente jornalista tem 2 empregos, né? Tem 2 empregos, aproveita o Então tempo. já tinha o estágio e tinha esse trabalho de desenhista. E o Cláudio me chegou um dia e falou, olha, você tem uma vaga para televisão lá na TV Curitiba.
Ele era amigo do Jamur, acho que é amigo do Jamur ainda. Jamur Júnior é um jornalista muito conhecido aqui do Paraná, principalmente nos anos 60, 70. Ele apresentou o show de jornal. Se você me permite, eu acho que é um marco histórico do próprio jornalismo no Paraná. Sim, né? sim. Ele faz a história do jornalismo. Ele fazia um jornal que era muito, muito engraçado, informativo. Era ele, o Haroldo Lopes, a Laís Mann. Inclusive, ambos ainda estão aí, né? A Laís e o Jamur ainda estão aí. Você só citou uma academia agora, né? Assim, é uma escola de jornalismo, absolutamente. Mas inclusive, uma personalidade interessante para você conversar. Personalidades interessantes. E aí me chamou, o Cláudio falou que ele estava contratando, mas eu não tinha a intenção de trabalhar em televisão, nunca tive. A minha ideia era trabalhar com texto, com reportagem. Eu sempre digo que a minha imagem de televisão era aquela redação no ar, em que a gente via imagens em preto e branco, das máquinas fazendo tec-tec, aquela fumaceira de redação, aquele copinho de cigarro copinho de café com cigarro apagado dentro. Acho que não tinha ninguém que não fumasse numa redação nessa época. Eu nem fumo, né? Mas eu imaginava sim que seria o meu trabalho, que a ideia minha de jornalismo era essa, nunca tinha me passado pela ideia da televisão. Mas o Cláudio insistiu tanto, e foi realmente uma grande insistência, que eu acabei indo falar para o Jamur. E o Jamur disse, olha, se você quiser, a vaga é sua, eu estou procurando um repórter homem. Ele já tinha 2 mulheres trabalhando com ele. E eu acabei entrando na TV Curitiba à noite. Bom, aí já estava trabalhando de manhã na rede, à tarde no trabalho e mais a faculdade. Aí o que eu fiz nesse período? Conversei com os professores, né, que infelizmente eu ia ter que faltar, as aulas à noite trocar por trabalho, enfim. O trabalho que eu fazia de desenho, eu disse, olha, eu vou terminar o trabalho que eu tenho, né? E aí mais uma ou 2 ou 3 semanas, eu não lembro quanto tempo durou isso. É uma pena que eu não tenho esse registro, porque é um baita exercício, né? Ter 3 empregos e uma faculdade. Eu não sei como é que eu fiz. Mas teve um período que foi isso, passou esse período. São daquelas coisas que quando a gente olha, você fala, não entendo que aquele período passou, não né? Entendo, sinceramente eu não entendo. Você não busca mais a referência daquele período. Sinceramente eu não entendo. Eu sei que daí eu saí do trabalho do desenho, o estágio foi até dezembro, a TV Curitiba à noite, e a faculdade eu fui levando com os professores, que claro que eles entenderam, porque na minha época todos os professores, acho que hoje também, entendiam que trabalhar num órgão, já num veículo de comunicação, nenhuma faculdade, nenhum professor, nenhuma disciplina te dá o conteúdo que a experiência te dá. Então eu já estava fazendo estágio e comecei na televisão por braille, né, por tateando as coisas, porque eu não entendia nada. E aí 3 ou 4 meses depois, eu entrei em agosto na TV Curitiba. Em novembro nós tínhamos feito um teste para a RPC ou para a TV Paranaense, com mais de 300 pessoas que fizeram esse teste. E da minha turma, mais de 300, e da minha turma 3 pessoas passaram nesse teste da TV Paranaense. Era a TV Paranaense mais Gazeta do Povo. Eu, a Marlete Rejane e o Fernando Miranda. E aí, em dezembro, o Celso Nascimento, que era o chefe de reportagem, ligou para mim e falou, escuta, você passou no teste da RPC e tal, a gente queria te chamar para fazer um período de férias aqui. 1 mês de férias ou 2 meses de férias, mas não vamos te garantir trabalho. Né? E na TV Curitiba eu estava registrado, já trabalhando enquanto jornalista. E aí pensei, né, vou ou não vou, e acabei decidindo por ir, porque da minha cabeça rolou o seguinte, bom, se a Ferrari está me chamando agora, né, não vai me chamar talvez de novo. Aproveitar essa chance e abraçar com o que eu tenho. E fui, e acabei ficando lá 3 meses fazendo férias, depois fui contratado e fiquei 27 anos. Só isso, né? Só isso. De 3 meses a 27 anos. E como foi, Erivelto, narrar a cidade? Porque era isso, né? Eu acho que o processo era esse, né? Você fala de um tempo, obviamente, e talvez a gente é a última geração, né? Nós somos próximos aí de idade. A gente acho que é a última geração que conseguiu conviver com tudo que era absolutamente mecânico, analógico, e estamos convivendo com tudo que tem de mais desenvolvimento tecnológico, né? A gente fala hoje, não tem como a gente não estar debruçado e se aprofundando em inteligência artificial. Então, a gente sai do analógico, vem para a inteligência artificial enquanto geração. E nesse processo, você foi narrando a própria cidade, né? A própria cidade que a gente hoje visualiza aqui na nossa sala de aula, você narrou isso dia a dia, né? Diariamente. Eu sou um piá curitibano, né? Sim. E essa expressão não é do prefeito, essa expressão é do Paulo Chaves, né? Sim. Ele tem inclusive uma música, era um
publicitário aqui de Curitiba, acho que jornalista também, um comunicador aqui de Curitiba. E ele tem uma música, inclusive, que chama Piá Curitibano, né? Eu conheço bem o jeito dessa cidade. É tão bom ser um piá curitibano, jogar bola, bater bete, rodar peão. E eram exatamente as coisas que eu fazia nos anos 60, quando eu era criança, até 75, por aí, quando a infância vai acabando, né? Até os 10, 12 anos. Então, eu conheci a cidade na rua, brincando na rua, jogando bola, batendo betes ali na rua, que era uma rua de terra, né? A gente brincava, sei lá, das 8 da manhã até tinha horário de aula, mas eu estudei à tarde nos primeiros anos, depois acho que a partir do 4º ano eu estudei de manhã. Então a gente brincava de manhã, ia para a escola, voltava às 5, 5 e meia, brincava de novo até às 8, 9 da noite, até que você ouvia as mães chamando no gogó, né, para ir brincar, para ir para casa, acabar a brincadeira. Então assim, eu cresci conhecendo Curitiba e morava num bairro, hoje é um bairro quase central, né, no bairro do Aú, mas na época que eu morava lá era o bairro da prisão, o bairro do presídio. Tinha o presídio do Aú, né? A gente conviveu com o presídio. Eu morava a 1 quilômetro do presídio, então era uma coisa, tinha muito mato na região, assim, então algumas regiões você não passava. Enfim, e aí eu chego no jornalismo em televisão, e naquela época, não sei se hoje ainda é assim, porque eu, de certa maneira, parei de acompanhar telejornal, porque eu me informo de outra maneira, eu me informo pela internet, por blog, principalmente pelo YouTube, enfim. E o repórter, quando ele entra na televisão, ele começa a fazer, como a gente diz, o buraco da rua. Então ele vai para os bairros, ele vai receber a reclamação da Dona Maria, falta de esgoto, falta de luz, violência urbana e tal. Você vai para aquelas matériazinhas bem urbanas, bem cidade, bem bairro. É o cotidiano. Narrar cotidiano. Então mesmo. Você fica nisso por uns 3, 4 anos. Era o normal ficar nesse período, nesse time. Até você pegar um pouco mais de experiência, pegar outro tipo de reportagem de comportamento, reportagem de investigação, aí vai um tempo. Claro, uma ou outra coisa, né, acontece nesse período também, que não é só cobrir a cidade, mas é bem mais raro. Então eu me lembro, por exemplo, quando entraram em operação os ônibus expresso, eu não trabalhava ainda. Mas quando eu comecei a trabalhar em televisão, algumas linhas foram expandidas, né, criaram novos eixos, a gente mostrava isso. Então são coisas que hoje estão consolidadas na cidade, foram consolidadas há mais de 30 anos, e eu lembro que eu participei ou fiz o lançamento de algumas coisas. O bairro Novo, por exemplo, quando ele foi lançado, a gente foi fazer reportagem lá. Era uma grameira, né? Era só grama no espaço. E o prefeito na época disse, não lembro qual era o prefeito, mas não lembro. Aqui vai ser um dos bairros mais populosos de Curitiba, mais movimentados de Curitiba. E surgiu realmente para quem conhece a cidade, para quem não conhece, um bairro na região sul de Curitiba, que é hoje uma das áreas mais populosas da cidade. E aí eu vou só te corrigir num ponto. Quando você fala assim, eu acho que eu narrei algumas coisas dessa cidade. Não, você narrou a cidade, Erivelto. Né? Quando a gente fala do Erivelto, de fato, né? A gente está falando de uma personalidade curitibana, né? De uma pessoa que construiu essa história. Né? Você narra o nascimento de um bairro, mas você narra a cidade. Tem um vídeo que eu achei depois de muito tempo, um vídeo da represa do Passaúna, que é uma das represas que abastece Curitiba. Eu fiz a reportagem quando a represa ainda não era represa, quer dizer, ainda eram os caminhos, ainda tinha as casas. E aí eu fiz a reportagem dizendo, isso aqui vai ser alagado e tal. E tem essa reportagem. E aí aconteceu em 2020, se não me falha a memória, 2021, quando teve... Durante a pandemia, nós tivemos também uma seca muito grande em Curitiba, né? Sim. E a represa do Passaúna praticamente secou. Foi. E eu fui lá e fiz um vídeo. Acho que foi 21, né? Foi 21. Foi 21. E aí a represa praticamente secou. Eu fui lá, fiz um vídeo andando lá naquele mês e até comparo as duas coisas, né? Então, 35 anos depois, a represa secou. E foi uma seca muito forte na cidade. E é interessante, assim, né? Que é esse o nosso papel, né? A gente começar a entender que a profissão não é individual, né? Nenhuma escolha profissional é uma escolha individual e nenhum exercício profissional, de fato, é um exercício individual, né? Todo ele é um exercício coletivo, porque eu vejo assim, quando você está narrando esses processos, né? Quando você está ali no seu papel como
jornalista de vídeo, demonstrando, narrando, você está construindo ideia, você está construindo cultura, e a própria cultura da cidade passa por aquilo que se narra dela, né? Exatamente. Então eu acho que é uma função maravilhosa. E aí eu vou emendar na minha busca aqui, não é? Você vê que a gente é o professor, pensa no cara ousado, assim, é o professor, porque ele traz um jornalista consagrado e se mete a entrevistar o jornalista. Você vê que história é essa, né? Mas me permitindo a essa liberdade que a gente tem, vou voltar. Como que narrar a cidade, né? De repente ele passa um momento que você constrói a cidade. Quando você faz esse salto, e eu vou colocar como um salto, talvez você me mostre o contrário, que foi natural, mas quando você faz um salto de, vou pôr assim em termos numéricos, de 30 anos de narrativa da cidade, para construir a cidade dentro de uma Câmara Municipal. Como que foi esse processo de mudança? E o que você conseguiu, de fato, estabelecer como uma construção para a cidade? Olha, eu assim, eu até antes da gente gravar, eu estava comentando, né? Eu saí da comunicação, saí do jornalismo, porque não me quiseram mais, né? Senão eu continuaria lá, fazendo o mesmo trabalho. Inclusive alguns apresentadores, poucos, mas alguns apresentadores da minha época ainda resistem, ainda estão apresentando no mesmo lugar e tal. Acho que no Rio Grande do Sul ainda tem o apresentador da minha época, acho que em Pernambuco também, inclusive ele apresenta o Jornal Nacional de vez em quando. Então alguns ainda resistiram, mas infelizmente o facão passou em todas as redações do Brasil e raríssimos ficaram em suas funções. Então eu saí da RPC em 2013, fui para a RIC, imaginava que fosse ficar na RIC mais pelo menos uns 10, 15 anos. E aí na RIC fiquei 2 anos e não deu certo a nossa parceria, eles acharam que eu era muito Globo para a RIC. E aí 2 anos depois me dispensaram. E eu trabalhava comecei a trabalhar com comunicação, abri uma empresa para fazer eventos, fazer media training, esse tipo de coisa. Mas eu comecei a sentir falta de trabalhar com pessoas, que é o que o jornalista faz, né? Jornalista, eu costumo dizer que o jornalista tem que gostar de gente, tem que viver com gente. E apesar de tímido que sou, embora talvez não aparente, mas eu gosto de trabalhar com gente. E aí acabou acontecendo de ser um ano em que o prazo para filiação partidária tinha mudado de 1 ano para 6 meses. Então já era 2015 ou 2016. E eu era 2015, final de 2015. E eu falei, então eu ainda posso ser candidato, né? Se as coisas são assim. Mas uma ideia que eu ouvi no rádio, passou. E depois eu comecei a pensar nisso de uma maneira mais séria. Aí conversei com alguns políticos e procurei alguns políticos. Acabei conversando com o Rubens Bueno, do PPS na época. E ele me incentivou, falou, não, venha para o partido e tal. Você vai ter, acho que você é um excelente nome para ser vereador e tudo mais. E aí, assim, eu entrei no partido e fui fazer a minha campanha, sem saber como fazer campanha. Mesma coisa lá de quando eu entrei no jornalismo. Não sabia como fazer uma reportagem, fui aprendendo na mão. Não sabia como fazer uma campanha, não tinha dinheiro para fazer campanha, o partido não me deu 1 centavo na época. Eu fiz a campanha usando o Facebook. Em 2016, sem impulsionamento. Eu coloquei lá o cartazinho, o santinho de que eu era candidato. As pessoas começaram a curtir ou começaram a criticar, porque também é normal, né? Puxa, vai entrar na política, vai se vender. Sim, e aí tal. começa mas também a diminuir, né? Mas também as pessoas que dizem, puxa, que legal e tal, posso te ajudar em alguma coisa? E essas pessoas que diziam, posso te ajudar, ou vem aqui mostrar suas propostas, eram as pessoas que eu pegava para, não, posso sim, você consegue reunir 5 pessoas e tal. E assim foi indo. Eu não tinha a menor noção de quantos votos eu faria, mas no dia da apuração eu fiz 5.300 votos, 5.200 e tantos votos. Que é um número que me deu a 27ª votação entre os 38. Quer dizer, gastando R$3.000, que eu gastei para imprimir os folhetinhos e alguns panfletinhos e tal. E aí eu fiquei como primeiro suplente do Cidadania, porque o Hélio Virbisky, que era já vereador, fez 7.000 e tantos votos, e a gente não conseguiu votos para a segunda vaga, mas eu fiquei como suplente. Em 2018 eu tentei eleição de novo para deputado, também fiquei como suplente de deputado.
Em 2019, ainda em 2018, que o Ratinho Júnior se elegeu governador, o Ratinho chamou o Hélio para trabalhar com ele na Secretaria de Esportes. E o Hélio me ligou e falou, olha, você vai assumir a Câmara aí por um ano, que eu vou aceitar essa vaga, que o governador está me oferecendo, mas eu volto no ano que vem para disputar a eleição de novo, 2020. Falei, ótimo, né? Vou conhecer essa tal Câmara de Curitiba. Sim. E aí entrei na Câmara, e aí aquilo, né? Montei uma equipe para trabalhar com gente legal. Uma equipe que era meio híbrida, né? Uma parte minha, uma parte do Hélio, porque ele também deixou alguns assessores. O que foi bom, até porque me deu pessoas que já tinham experiência de Câmara, me ensinaram, me ajudaram em algumas coisas. E aí, em 2020, que ele deveria sair, veio a pandemia. E a pandemia mudou tudo, porque o governador pediu para ele continuar no esporte, para não dar estresse no governo, porque ele tinha experiência em logística, em transporte, que eram ferramentas importantes para a pandemia. Naquele momento. E aí o Hélio falou, então você fica e você disputa a tua reeleição. E aí eu fiz a reeleição. Aí sim eu gastei bastante dinheiro, gastei em torno de R$10 mil. Comparado a 2016, eu gastei 3 vezes mais. Gastei em torno de um pouco menos de R$10 mil. Por que eu gastei mais? Porque daí a gente já podia impulsionar conteúdo, né, algumas coisas que não tinha em 2016. Mas ainda assim foi uma eleição diferente, porque a gente estava em pandemia e as visitas eram limitadas, a gente saía de máscara para fazer campanha e tal, até que foi liberado, né, um período para fazer campanha. E eu ainda, na hora que abriu a urna, eu fiquei mais surpreso ainda, porque eu fiz 6.300 votos, 6.400 votos, e fui o 11º vereador mais votado. Né? Eu subi de 27º para 11º, uma votação maior do que a votação anterior, e já saltando, né, essa votação de 11º colocado na campanha, que me permitiu depois assumir a prefeitura, porque daí foi pela colocação, né, de votação. Mas aí, respondendo a sua pergunta, foi aí o período, né, as propostas que eu tinha feito de como para a cidade. Então tinha a proposta da tarifa zero, tinha a proposta para como combater ou como tratar o problema do morador de rua, como resolver problema de congestionamento. O trânsito foi uma das minhas pautas que sempre me motivou. E uma coisa que eu aprendi na Câmara também é como o meu relacionamento com as ONGs, com as ONGs. Acho que elas são fundamentais para o funcionamento de uma cidade, em todas as áreas, na área de saúde, na área de educação, na área de tratamento com crianças, tratamento com idosos. Então a gente trabalhou muito com essas entidades, ajudamos muito, construímos muito juntos, né? Assim, a gente não ensina essas pessoas a pescar. A gente dá a vara, dá o peixe, porque condição, né? Para que elas executem o trabalho. Né? Então, uma emenda que você dá de 15 mil, 20 mil, 30 mil reais para uma entidade como essa, às vezes é de uma importância absurda. A resolução da vida. Né? E a gente vê tanto dinheiro público desperdiçado, com festa, com roubo, né? E a gente, por isso que no meu período de política, eu aprendi o seguinte: a gente só não resolve os problemas do Brasil porque não queremos resolver. Porque tem gente ganhando aí 50, 100, 150, 200 mil reais por mês no serviço público. Imagina que um despropósito. Fazer público, ele perde, né, o sentido, ele acaba se 50 bilhões de emendas de deputados. Se esses 50 bilhões fossem usados de fato para ajudar essas ONGs, essas entidades, seria ótimo, mas a gente sabe que não é. Então, o que acontece? E no caso do orçamento, das emendas de vereadores, elas vão realmente para esses recursos. Não é muito dinheiro. O último valor que eu destinei como vereador era de R$1,5 milhão. Quer dizer, então, é quase nada se a gente for comparar com... Mas é aquilo, a gente dividia isso em 50 entidades e tal, e dava aí 15, 20 mil reais para cada um. E fazia um trabalho legal. E assim, é inevitável a gente pensar no momento que você decide, né? Você fala assim, não, eu não vou sair candidato, né? Foi até um momento, eu me lembro isso, né? Isso foi matéria naquele momento, enfim, que tinha uma comoção, tanto da equipe, né, direta ligada a você, quanto, obviamente, da população que você tinha contato e que trabalhava diretamente, né? Então, eu me lembro que naquele momento houve uma comoção de falar assim, como assim? Né? A expectativa de todos era justamente do Erivelto ficar velhinho lá na Câmara. Né? Assim como a expectativa primeira, né? Eu vejo
como a gente brinca, né? Fala assim, Erivelto, você apresentou o jornal ontem, né? A expectativa do público da TV era o Erivelto, enfim, passar a vida toda na TV. De repente, a expectativa do público também, né, do cidadão, era falar, o Erivelto pode ser da Câmara, né? Eu me lembro que foi matéria, foi, enfim, comentado da tua decisão, né? De falar assim, opa, peraí, agora não vou continuar. Como foi isso? Como que foi essa decisão? E, enfim, o que fundamentou esse processo? Você sentiu essa comoção das pessoas também? Eu senti um certo desapontamento, assim. Eu não diria nem desapontamento, mas acho que eu tinha uma equipe muito bacana, uma equipe super eficiente, com alguns amigos, alguns técnicos e algumas pessoas que fui conhecendo ao longo da minha vida. Mas assim, eu fiz um cálculo em tempo. Eu estava com 60 anos de idade, mais ou menos, na época, 6 anos de mandato. E fiz as contas, são 10% da minha vida. Né? Acho que 10% da minha vida dedicados à política na Câmara Municipal, acho que está de bom tamanho. E aí eu chamei a equipe em dezembro de 23 e falei, olha, se preparem, estou avisando vocês aqui, não espalhem, mas aí é a mesma coisa que você dizer, espalhem, né? Vai lá e conta para todo mundo. Mas eu não vou ser candidato ano que vem. Então, na verdade, estou avisando vocês, porque pode aparecer uma oportunidade de trabalho, pode aparecer um outro candidato, uma coisa assim. Então, vocês estão liberados, desde que a gente cumpra as suas obrigações, né? Não, se quer trabalhar com outro, vai trabalhar com outro. Se quiser continuar comigo, continua comigo. Se quiser tirar férias para trabalhar para outro, aí sim, pode trabalhar. Mas eu não vou disputar a eleição ano que vem. Aí o pessoal, alguns até disseram, tá bom. Você está brincando. Tá certo. É algum jogo político que você está fazendo. É sério. E aí, claro, um mês depois, a história foi para a Câmara e um outro vereador perguntava, você vai ser candidato, né? Eu falei, não vou. Mas, cara, por que não? Você está praticamente eleito. Primeiro que eu não tinha certeza de que eu estaria praticamente eleito. Depois que a eleição passou, eu cheguei à conclusão que sim, seria eleito com uma certa facilidade até, porque o Cidadania só elegeria um vereador e não elegeu nenhum, porque faltou voto. Mas faltaram, 2.000 votos para a eleição. E eu, como tinha feito 6.000 na minha eleição anterior, mesmo que eu perdesse 500, 600 votos, eu ia fazer 5.000 votos, 4.000 votos, 4.500 votos, e com 4.500 votos eu seria eleito. Né? Então, assim, mas eu realmente não queria continuar, não queria ser aquele vereador antigo. Eu já fui o vereador, o primeiro curitibano a assumir a prefeitura de Curitiba, né? Eu não queria ser o vereador negro mais longevo na Câmara Municipal, com 90 e tantos anos, essa coisa toda. E é uma ideia que me ocorreu na época, eu falei, eu não quero ficar aqui para sempre, não quero ficar aqui, até porque algumas coisas começam a bater no teto, né? Você não tem mais para onde crescer, o que fazer de diferente. Os meus primeiros 2 anos foram de experiência, os meus 4 anos seguintes foi de muito trabalho, de muitas ideias debatidas e, como eu falei, bastante ajuda, bastante articulação com ONGs, mas acabou esse trabalho. E aí eu me lembro que depois que eu assumi a prefeitura, depois que o Eduardo Pimentel venceu a eleição, eu fui conversar com ele e ele falou, o que você tem de ideia para trabalhar, para continuar trabalhando no município? Você não quer trabalhar no município? Eu falei, não, eu gostaria de continuar no executivo. E aí eu dei as áreas, né? Na URBS, né? A questão do transporte, ou no IPUC, que é uma questão de planejamento da cidade, ou no meio ambiente. E aí eu acabei indo para o meio ambiente, na Escola de Sustentabilidade, que é um projeto que eu estou desenvolvendo agora, um projeto muito bacana, quer dizer, não que eu estou desenvolvendo agora. A escola já tem um projeto voltado para a educação ambiental com crianças, e agora, nos últimos meses, aí, eu desenvolvi um projeto para a gente ampliar essa ação da escola, mais oficinas, atender mais público. E estamos nessa fase agora de formatar esse projeto, apresentar para a secretária, possivelmente nas próximas semanas, para a gente fazer não uma revolução, mas um upgrade no trabalho que a Escola de Sustentabilidade faz. E é um papel de educador, né? De jornalista, vereador. Vou dizer assim, enquanto eu estava no mandato também, eu fiz o meu mestrado, né? Uhum. Eu voltei para a faculdade, sei lá, praticamente 40 anos depois que eu entrei na faculdade, eu voltei para ela. E foi uma experiência legal. Eu fiz o mestrado em 2021 e 2022 e apresentei em 2023. Então, foi uma experiência legal, porque eu já tinha
Eu tinha tentado mestrado, comecei a tentar mestrado acho que em 2016, 17. Levei bomba em 2 ou 3 provas, aí não queria mais fazer. E acabei sendo convencido por uma colega jornalista que tinha acabado de fazer o mestrado. Falou, vai, faz, você nem percebe. E agora, durante a pandemia ainda, as aulas são online e tal. Falei, não vou tentar mais. Mas por curiosidade, depois que ela desligou, abri o computador, as inscrições estavam abertas. Eu falei, então isso é um sinal. E aí fiz o mestrado. Agora eu já fui reprovado 2 vezes no doutorado, mas estou fazendo algumas disciplinas, né? Já fiz acho que 4 ou 5 disciplinas, então uma hora também o doutorado sai. Se você quer mudar de lugar, não pode ficar no lugar que está. Exatamente. Você sempre frisou isso, né? É uma frase que... Se você quer mudar, muda. Né? Tem que mudar. Né? Às vezes a mudança é causada por um terceiro e às vezes a mudança por um primeiro. É melhor que a mudança seja causada por um primeiro, né? Que seja você o agente da mudança, do que você ser obrigado a mudar porque terceiros querem que você mude. Ou segundos até. Sim. Vou voltar a um ponto que você comentou agora. Você falou, não queria ficar o primeiro vereador negro, etc e tal. Você também tem um canal no YouTube onde você traz personalidades, né? Que fizeram história. Como que surgiu essa ideia e o que exatamente você trata nesse canal com pessoas de fato? Você deve estar falando do canal Brasil de Cor. Isso, Brasil de Cor. Isso Brasil mesmo. de Cor, porque eu tenho vários canais lá. Desculpa, é o Brasil de Cor. O Brasil de Cor é um canal que eu entrevisto negros brasileiros. Uhum. Que tipo de negros brasileiros? Eu digo assim, negros brasileiros que não apareceriam, ainda não aparecem na mídia convencional, mas que perfeitamente poderiam aparecer. Médicos, advogados, engenheiros, pessoas com boas histórias, atores, artistas. E isso começou lá em 2010, o canal é de 2017. Mas foi uma ideia que começou em 2010, quando a população negra do Brasil ultrapassou a população branca. Negros e pardos passaram a população branca. E aquilo me chamou a atenção pela primeira vez, assim, porque eu olhei ao meu redor e não via pessoas negras, né? Principalmente na redação onde eu estava naquele momento. E aí eu comecei a buscar também nos locais que eu frequentava e tudo mais, e aí cada 100 pessoas, 1, 2, 3 pessoas negras, e olhe lá, né? E muitas vezes essas pessoas como garçom, sem nenhum demérito à função do garçom ou do guardador de carro, ao contrário, mas não estão ali como não estão sendo servidas e sim servindo, né? E isso começou a me bater essa coisa, onde é que estão os negros e tal? E aí eu tive essa ideia de criar um canal para, inclusive tem um vídeo lá que eu preciso trocar, que é o vídeo de apresentação do canal, que eu sou jovem ainda, né, em 2017, quase 10 anos, mas eu digo, criei o Brasil de Cor para dar visibilidade para negros brasileiros e tal. A coisa mudou um pouquinho, a partir de 2019, a gente já tem hoje um pouco mais de participação de negros, principalmente na dramaturgia, na música, na linha de shows e tudo mais. Mas no jornalismo, não como apresentadores e repórteres, mas como atores do jornalismo, esse foi o meu trabalho do mestrado, ainda é muito pequena a participação negra. A minha pesquisa do mestrado foi em cima do Jornal Nacional, onde eu contei quantos negros e quantas pessoas brancas foram entrevistadas num período de 8 meses. Como era na pandemia, né? Tinha tempo. E aí, mas como é que você descobre se a pessoa é preta ou ela é branca? Pelo visual, é o mesmo critério que eles usam na universidade para a questão das cotas. Né? Então, olha, eu olho para você, eu vejo que você pode até ser negão, seu avô pode ter sido negro, mas você não tem o fenotipo, ou o fenótipo, como preferir, não tem a cara de negro, você tem uma pessoa branca. Olham para mim e vão ver que meu pai era alemão, mas eu saí negro. Azar, eu tenho jeito de negro, sou negro. Então, era isso que eu contava, e é isso que as pessoas veem, né? É o que a criança vê. A criança vê branco, 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 ou negro, negro, negro. E no final da minha pesquisa, depois de 8 meses, deu 14% de negros e pardos. Num país que tem 56% de negros e pardos. É absolutamente diagnóstico, né? É um diagnóstico ruim, né? Muito ruim. E aí piora porque esses 14% ainda não são os negros que eu entrevisto no Brasil de Cor, né? São os negros que estão servindo, que estão trabalhando, que estão quebrando pedra, que estão que não tem o protagonismo, na fila do emprego. Exato. E aí a dissertação ela vai por esse caminho. Aí eu investigo por que isso acontece. A gente teve uma mudança, inclusive estamos tendo mudanças no perfil profissional brasileiro, principalmente com mais negros a partir
da lei das cotas, né, que tem aí 12, 13 anos. O próprio Estatuto da Igualdade Racial também mudou um pouco a relação dos negros com a comunicação. Mas então, esse trabalho que eu fiz com o Brasil de Cor, que começou lá em 2010, é para isso, é para dar espaço para negros brasileiros. O canal está meio abandonado. É isso que eu ia te perguntar, você deixou de lado um pouco? Não, eu não deixei de lado, mas assim, eu preciso estar motivado para fazer, preciso de tempo. Claro. E eu não tenho, eu já estou, como diz, eu poderia perfeitamente estar me dedicando a esse canal. Inclusive, eu fiz um projeto com a TV Evangelizar em 2019, fiz 10 episódios com a TV Evangelizar, que são bem legais e também estão lá no canal. E a gente ia retomar em 2020. Só que a pandemia também mudou isso, né? Mudou a dinâmica, e aí depois a gente não conversou mais. E eu preciso de tempo para fazer as entrevistas e tudo mais, e tem até alguns entrevistados que estão aí na fila de espera, mas eu não que eu não estou motivado, mas talvez não seja o momento, mas eu quero retomar essas entrevistas. Acho que a última que eu entrevistei foi a Areta, que subiu o Everest, a primeira sul-americana negra a chegar ao topo do Everest. E acho que foi a última entrevista que eu fiz. Talvez tenha depois com o Carlinhos Brown, que teve em Curitiba, eu aproveitei, mas aqueles negros assim buscados como Areta, como pessoas normais, né, pessoas da sociedade brasileira que estão em funções estratégicas, sim, tem alguns para entrevistar ainda e eu quero fazer isso. Precisa fazer, porque aquilo que a gente vê você explorar no canal é fantástico, né? E o desenho que você construiu desse processo é muito importante, né? Vou voltar lá, daquele que narrou a cidade no primeiro momento, passou a narrar a cidade já na sua maturidade, vou chamar assim, né? Exato. E maturidade pessoal mesmo, né? Da condição humana. Da vaga exclusiva. Não é? Da condição... Vaga exclusiva em estacionamento. Mas que legal, Erivelto. O nosso papo era isso, né? Era poder trazer o menino, né? O piá curitibano, de fato, né? Um piá curitibano que hoje comemora 40 anos de profissão, né? E a gente fala... mais do que comemora, acho que celebra, né? Eu tenho usado agora a quinta-feira, né, o TBT do Instagram e também no LinkedIn, e eu tenho publicado histórias desses 40 anos, né? E é engraçado que você começa a pensar, puxa, tem que fazer uma história da semana que vem. Da semana que vem eu já tenho, talvez dá mais 15 dias eu já tenho histórias para contar. Então você vai buscar no seu baú também essas historinhas, esses detalhes. Essa semana, por exemplo... Essa semana você publicou da primeira história... A primeira reportagem que eu fiz. Do Resenha, que foi na né, sobre a cerveja artesanal. Sr. Ruprecht. Isso, que ainda se coloca... Na época nem era tão comum, acho que não era nada comum quando se falava em... Cervejaria artesanal, acho que não era. Eu lembro que uma ou outra pessoa, vizinho, fazia cerveja em casa, mas era uma bagunça. Era bem complicado. E hoje é bem comum as pessoas fazerem cerveja, né? Sei lá, cada 100 pessoas, talvez umas 5, 6 façam cerveja em casa. Mas essa do Ruprecht foi uma matéria interessante, porque foi a minha primeira viagem como trabalhando, né? A gente foi de carro para lá. E o quanto isso significa, né? E eu fui com o Gilberto Lassan, que era o meu chefe, né? Ele falou, não, você vai... Ele falou, não, a gente vai para Canoinhas para fazer essa reportagem e tudo mais. Mas chegou lá, o Gilberto falou, não, é você que vai fazer a reportagem. Você, conversa com ele aí e tal. Inclusive tem uma outra foto, eu publiquei a foto minha com o Ruprecht. Mas tem uma outra que eu não achei, que sou eu, o Ruprecht e o Gilberto, que faleceu há uns 3 anos também, que foi um excelente chefe que eu tive. Um cara que entendia muito de comunicação e ele delegava muito também. Então foi uma das pessoas que, além do Cláudio Dalla Beneta, além da professora lá da 6ª série que disse que eu deveria ser jornalista. Então são pessoas assim que eu digo, essas pessoas me puxaram para o jornalismo e é por isso que eu estou aqui. Não, e por isso e pela história, né, que você é capaz de não só narrar, só entre aspas, mas não só narrar, mas como de fato escrever, né? Quando eu falo do piá curitibano para alguém que de fato se tornou personalidade nessa cidade, né? E personalidade não por situações adversas, não, personalidade por aquilo que acreditou, por aquilo que desenhou, por aquilo que propôs no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento político, né? Alguém que de fato olha para a cidade
Eu falo assim, o nosso modelo de ensino, a gente tem um modelo de ensino que é o ubíqua, né? Nosso modelo de ensino, de maneira simplória, ele diz assim, a gente precisa o tempo todo, de toda forma, transformar todo lugar na nossa sala de aula. Conseguir a capacidade de leitura desse ambiente, entender esse ambiente, transformar esse ambiente e aquilo que você fala, querer mudar, né? E se quer mudar, tem que sair da onde está, né? A gente tem que sair da condição que tem. Então, quando a gente traz aqui, Erivelto, obviamente, é porque a gente aprendeu com você, a gente leu essa cidade com você, a gente ainda quer aprender com você, né? Ainda tem muito a aprender com você. E a gente está aqui no mês de aniversário da cidade, né? Então, mais do que nunca, a gente está recebendo um presente da própria cidade. Quando eu digo presente, Erivelto, um cidadão, Erivelto, jornalista, a pessoa que muito teve com a gente. Ontem apresentou o jornal de novo. E o que você falou aí, né? Tem uma música que diz: aprendi, mas sou da vida um aprendiz, né? Então, a gente ensina muito, mas a gente aprende muito. A cada dia a gente, quando você deita a cabeça no travesseiro, assim, por que eu fiz de diferente hoje? Hoje eu escrevo, né? Acho que faz uns 20 anos que eu escrevo as coisas que eu faço no dia e tudo mais, que não tem importância nenhuma, mas para minha memória, para eu tentar lembrar algumas coisas que aconteceram, minha memória é muito ruim, que aconteceram 15, 20 anos atrás, eu pelo menos tenho lá escrito num caderninho, né? Pena que eu não fiz isso em 86, quando eu estava naquela 86, loucura, aqui os dias de 40 horas. Erivelto, só tenho que te agradecer assim, demais, não só por esse papo, mas obviamente por tudo que você representa e fez no nosso dia a dia e ainda vai fazer, não é? Daqui a pouco a gente vai escutar a novidade do Erivelto de novo. Vamos, tomara que sim, né? Seria um certo exagero nas suas colocações em relação a mim, mas vamos torcer para que... Eu sempre digo assim, se eu estiver com saúde, trabalhando, produzindo com 85 anos, eu acho que já vou estar bem, né? Já vou estar satisfeito se eu conseguir chegar lá. Se não conseguir também, acho que já fiz bastante também. As pessoas dizem assim, e se você morrer? Eu digo, cara, eu não penso em morrer, eu sinto pena de morrer. Mas também, se tiver que ir, a gente já fizemos alguma coisa nesse mundo, né? E muito. Erivelto, muito obrigado. A Unifael e o Grupo C sempre estão de portas abertas para te receber. Obrigado. Tá bem? Valeu. Muito obrigado. Tchau, viu? tchau.